Meu nome é Jeff Miller. Tenho 48 anos, moro em um subúrbio tranquilo de Cleveland, Ohio. De fora, minha vida parecia perfeita, uma carreira de sucesso como advogado, uma bela casa e Elizabeth, Liz, minha esposa há quase 15 anos. Liz tem 35 anos, é naturalmente linda, com longos cabelos pretos e penetrantes, olhos azuis que podem iluminar uma sala ou cortar você em pedaços. As pessoas nos viam como o casal perfeito, mas ultimamente, tenho me sentido mais como um ator em uma peça que já dura muito tempo, lutando para lembrar minhas falas. Era uma tarde de domingo triste, do tipo que gruda na sua pele, como um cobertor úmido. Eu estava na garagem trabalhando no meu Mustang 67, uma relíquia enferrujada que mal estava em condições de circular, mas de alguma forma ainda me dava uma sensação de controle, uma sensação de que eu poderia consertar algo na minha vida, mesmo que todo o resto estivesse desmoronando. Foi quando Liz entrou. Ela estava usando um vestido vermelho que eu nunca tinha visto antes, grudado em seu corpo como um segredo. Ela era deslumbrante, mas havia uma dureza em seus olhos que eu não tinha notado antes, algo que fez meu estômago revirar. Jeff, precisamos conversar, ela disse, sua voz como gelo quebrando sob pressão. Larguei minha chave inglesa, sentindo de repente o peso do momento. Eu sabia que algo estava errado. Eu sabia disso há algum tempo, na verdade, mas eu tinha me convencido de que era apenas uma fase difícil, que nós passaríamos por isso como sempre fizemos. Claro, o que está em sua mente? Eu perguntei tentando soar casual, mas por dentro, eu já estava me preparando para o golpe. Ela hesitou, mexendo no colar que eu tinha comprado para ela no nosso aniversário no ano passado. Era uma peça cara, algo que eu tinha para lembrar a ela, e a mim mesma, que ainda tínhamos algo que valia a pena comemorar. Agora parecia apenas um mau investimento. Tenho pensado muito, ela começou, suas palavras lentas e deliberadas. Sobre nós. Sobre mim. Eu me sinto presa. Ela fez uma pausa, procurando algo em meu rosto, compreensão, talvez, ou permissão para continuar falando. Preciso de mais, Jeff. Preciso descobrir quem eu sou fora deste casamento. Quero ver outras pessoas. As palavras me atingiram como um acidente de carro. Pisquei, tentando entender o que ela estava dizendo, mas era como tentar pegar fumaça. Você quer ver outras pessoas? Repeti, como se dizer isso em voz alta fizesse parecer menos insano. Ela assentiu, lágrimas brotando em seus olhos, mas não havia tristeza neles, apenas uma espécie de resolução fria. Sim. Eu preciso disso. Para mim. Não é sobre você, Jeff. É sobre eu me encontrar. Olhei para ela, sentindo o peso de cada erro que eu já tinha cometido pressionando meus ombros. Não era apenas um pesadelo, era minha vida implodindo bem na minha frente. Eu tinha visto isso chegando, percebi, nos jantares longos e silenciosos, nas noites passadas sozinho em quartos separados, na maneira como ela olhava através de mim, como se eu fosse apenas mais uma peça de mobília. Eu queria gritar, dar um soco na parede, mas tudo o que eu conseguia fazer era ficar ali, entorpecido. Então é isso, hein? Você precisa se encontrar transando com outros homens? Eu disse, minha voz embargada, parte raiva, parte coração partido. Liz se encolheu, mas se manteve firme. Não é sobre isso, Jeff. É sobre se sentir vivo novamente, sentir algo real. Eu ainda te amo. Eu sempre amarei. Mas preciso de mais. Eu me afastei dela, minhas mãos tremendo enquanto eu limpava a graxa dos meus dedos. Eu nunca me senti tão impotente. Passei por ela sem dizer mais nada, entrei no meu carro e fui embora, sem me importar onde eu ia parar. Eu só precisava escapar da realidade, sufocante do que meu casamento tinha se tornado. A cidade passou por mim enquanto eu dirigia sem rumo, minha mente correndo com perguntas que eu sabia que nunca teriam respostas. Há quanto tempo ela se sentia assim? Ela já tinha começado a sair com outra pessoa. Foi minha culpa. A estrada se estendia, um loop infinito de cinza e preto que combinava com a tempestade se formando dentro de mim. Acabei em um bar decadente na periferia da cidade, o tipo de lugar que não faz perguntas, não se importa com seus problemas. Pedi um uísque e virei tudo de um gole só, sentindo a queimação na garganta como uma breve, mas bem-vinda distração.
Olhei para o líquido âmbar, não vendo nada além do meu próprio reflexo me encarando de volta, um rosto que eu mal reconhecia mais. Eu sempre pensei que poderia lidar com qualquer coisa, que eu era forte, resiliente. Mas a traição de Liz cortou mais fundo do que eu poderia imaginar. Fiquei ali sentado por horas, cuidando da minha bebida e dos meus ferimentos, até que o barman finalmente me cortou e me mandou embora. Dirigi de volta para casa, mas não parecia mais um lar. Liz já estava dormindo, ou pelo menos fingindo estar, então desabei no sofá, minha mente girando com raiva, tristeza e algo mais, determinação. Eu não ia deixar isso me destruir. Na manhã seguinte, acordei com o pescoço duro e uma dor de cabeça latejante, mas levantei mesmo assim. Eu tinha trabalho a fazer, casos a resolver, uma vida para seguir em frente. Liz já estava na cozinha, tomando café e rolando o celular, como se fosse apenas mais uma segunda-feira. Eu a observei da porta, essa estranha usando o rosto da minha esposa, e percebi que não podia deixá-la ditar minha vida. Eu não seria seu capacho, enquanto ela explorava sua suposta liberdade. Naquela tarde, liguei para meu melhor amigo Jim. Jim era um cara sólido, o tipo de amigo que estava lá nos bons e maus momentos. Nós nos conhecemos na faculdade, e embora a vida tenha nos levado em direções diferentes, sempre encontrávamos o caminho de volta um para o outro. Jim era polonês, e seu nome verdadeiro era Jersey, mas ninguém conseguia pronunciá-lo direito, então ele era chamado apenas de Jim. Ele tinha um negócio de importação bem-sucedido, era um cara durão com um coração de ouro e nunca adoçava nada. Se alguém podia me ajudar a entender essa bagunça, era ele. Nós nos encontramos no nosso lugar de sempre, um barzinho perto do lago, onde a cerveja era gelada e a jukebox sempre tocava algo deprimente. Assim que me sentei, Jim sabia que algo estava acontecendo. Jeff, você parece que alguém acabou de chutar seu cachorro. O que está acontecendo? Ele perguntou, seu sotaque carregado, mas reconfortante. Contei tudo a ele. A necessidade repentina de Liz de se encontrar, seus planos de namorar outros homens e minha completa incapacidade de entender qualquer coisa disso. Dee ouviu em silêncio, sem interromper até que eu terminasse. Então ele respirou fundo, recostou-se na cadeira e disse, Jeff, você não merece isso. Se Liz quer viver assim, deixe-a. Mas não se perca tentando manter algo junto que já está quebrado. As palavras de Jim foram um tapa na cara, mas eram do tipo que eu precisava. Eu estava tão envolvido em tentar descobrir onde errei, que não parei para pensar no que eu merecia. Você está certo, eu disse finalmente, sentindo uma estranha sensação de alívio. Não posso controlar o que ela faz, mas posso controlar o que eu faço. Jim assentiu, sua expressão séria. Estabeleça algumas regras, Jeff. Não deixe que ela te domine. E lembre-se, você não está sozinho. Eu estou com você, não importa o que aconteça. Saí do bar me sentindo um pouco mais leve, como se talvez eu não estivesse completamente à deriva, afinal. Naquela noite confrontei Liz, estabelecendo a lei de uma forma que eu deveria ter feito anos atrás. Se você quer ver outras pessoas, tudo bem. Mas você não vai fazer isso enquanto mora sob meu teto. Você não pode ter as duas coisas, Liz. Ela parecia atordoada, como se não esperasse que eu reagisse. Pela primeira vez, vi as rachaduras em sua fachada confiante, e isso me deu força. Eu não tinha todas as respostas, e sabia que a estrada à frente seria difícil, mas pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Não pelo meu casamento, talvez, mas por mim mesma. Eu não ia deixar as escolhas de Liz me definirem. Eu ia encontrar meu próprio caminho, não importa o quão sombrias as coisas ficassem. E talvez, só talvez, eu sairia mais forte do outro lado. Na semana após a bomba de Liz, senti como se estivesse vivendo em uma névoa. Eu segui os movimentos, acordando, indo trabalhar, colocando uma cara corajosa para meus colegas, mas por dentro, tudo estava vazio. Liz continuou como se nada tivesse mudado, ainda passando tempo em seu telefone, ainda encontrando amigo, se ficando fora até tarde. A diferença era que eu não me importava mais o suficiente para perguntar para onde ela estava indo ou quando voltaria. Eu já tinha começado a me distanciar, tanto mental quanto emocionalmente, me preparando para o inevitável. Jim tinha sido minha âncora desde que eu contei a ele o que estava acontecendo.
Nós nos encontrávamos quase todo dia depois do trabalho, para tomar uns drinks ou só conversar perto do lago. Jim tinha seus próprios problemas para lidar, no entanto. Ele estava no meio de algumas batalhas legais sérias sobre a propriedade de sua família na Polônia. O irmão dele tinha estragado alguns papéis e agora, Jim tinha que voar de volta para Varsóvia para lidar com isso. Sinto muito por deixar você no meio disso, Jeff, ele disse, me dando um aperto de mão firme. Mas se eu não for agora, o governo vai apreender tudo. Eu assenti, tentando manter minha voz firme. Faça o que você tem que fazer, Jim. Eu vou ficar bem. Mas era mentira, e nós dois sabíamos disso. Com Jim fora, eu estaria perdendo a única pessoa que me mantinha com os pés no chão. Naquele fim de semana, Liz e eu mal nos falamos. Ela entrou no quarto de hóspedes, sem dizer uma palavra, arrastando suas coisas pelo corredor no meio da noite, como um fantasma assombrando nossa casa. Passei a maior parte do tempo na garagem, fingindo trabalhar no Mustang, mas na verdade apenas sentado ali, repetindo tudo na minha cabeça. Toda vez que pensava nela com outra pessoa, meu sangue fervia. Mas eu continuei dizendo a mim mesmo que a raiva era inútil. Eu precisava pensar claramente. Na segunda-feira, decidi que era hora de parar de esperar. Entrei em contato com um advogado de divórcio, um antigo colega de faculdade que me ajudou com algumas questões legais no passado. Eu não estava pronto para puxar o gatilho ainda, mas queria saber minhas opções. Eu precisava estar preparado para o que viesse a seguir. Nós nos encontramos para almoçar em um pequeno café no centro da cidade, o tipo de lugar onde ninguém te conhece e ninguém se importa com o que você está falando. Então, qual é a situação? Ele perguntou, indo direto ao ponto. Eu expus tudo, o anúncio repentino de Liz, sua insistência em explorar outros relacionamentos, e minha condição de que ela se mudasse se quisesse continuar. Ele ouviu atentamente, assentindo enquanto tomava um gole de café. Você tem um bom caso para um divórcio culposo, especialmente se ela começar a ver outros homens enquanto vocês ainda são tecnicamente casados, ele disse. Mas você precisa de provas. Se ela estiver traindo, documente tudo. Mantenha um registro. Textos, fotos, qualquer coisa que você possa colocar às mãos. Eu assenti, sentindo o peso do conselho dele. Não se tratava mais apenas do meu casamento, mas de proteger a mim mesma, meus bens e meu futuro. Ele me deu mais algumas dicas, incluindo como me antecipar ao lado financeiro das coisas, fechar contas conjuntas, proteger objetos de valor e garantir que Liz não pudesse me esgotar em um possível acordo. Depois do nosso encontro, fui direto ao banco. Saquei metade do dinheiro da nossa conta conjunta e transferi para uma nova conta somente em meu nome. Também coletei quaisquer documentos importantes, passaportes e qualquer outra coisa que Liz pudesse tentar usar contra mim. Eu sabia que ela ficaria furiosa quando descobrisse, mas eu já estava farto de bancar o bonzinho. Quando cheguei em casa, Liz estava no telefone, andando de um lado para o outro na sala de estar. Ela olhou para mim, estreitando os olhos, mas não se incomodou em encerrar a ligação. Fui direto para o meu escritório e tranquei a porta atrás de mim. Abri as contas de mídia social dela, verificando suas postagens, suas fotos marcadas, qualquer coisa que pudesse me dar uma dica sobre o que ela estava fazendo. Claro, havia algumas fotos novas, Liz em um bar, cercada por um grupo de caras que eu não reconheci. Um deles tinha o braço em volta da cintura dela, e ambos se estavam sorrindo como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo. Tirei prints de tudo, certificando-me de que tinha as datas e legendas salvas. Se ela quisesse jogar esse jogo, eu estaria pronto. Eu não ia ficar sentado e deixá-la passar por cima de mim. Eu ficava dizendo a mim mesmo que não era sobre vingança, era sobre sobrevivência. Mas, no fundo, eu sabia que estava com raiva. Fiquei furioso. E estava determinado a não ser o idiota que perdeu tudo. No dia seguinte, Liz me confrontou. Ela descobriu sobre a transferência de dinheiro e ficou furiosa. Que diabos, Jeff? Você pegou metade das nossas economias sem me avisar, ela gritou, sua mesa de cozinha com meu café. O dinheiro também é meu, Liz. Só estou me certificando de que tenho o suficiente para cobrir minhas despesas, já que você está ocupado se encontrando. Ela me olhou feio, mas eu não recuei.
Eu tinha passado muitos anos pisando em ovos em torno de seus humores, tentando manter a paz. Eu não ia mais fazer isso. Ela saiu furiosa da casa, batendo a porta atrás de si, mas eu não me importei. As fechaduras já tinham sido trocadas, e o acesso dela era limitado. Se ela quisesse jogar duro, eu estava pronto. Algumas noites depois, recebi uma ligação de Jim. Ele estava em Varsóvia, lidando com a bagunça que seu irmão havia deixado para trás. As coisas estão piores do que eu pensava, Jeff, ele disse, sua voz tensa. Eu posso ficar aqui por um tempo. Os tribunais são lentos, e há muita burocracia. Mas escute, não deixe Liz entrar na sua cabeça. Você é mais esperto que isso, cara. Você tem um plano. Continue assim. Agradeci a ele, grato por seu apoio inabalável, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Desligando, me senti mais determinado do que nunca. Dee estava certo. Eu precisava manter o foco. A divisão de propriedade estava chegando, e eu sabia que Liz tentaria arrancar cada centavo de mim se pudesse. Eu precisava estar um passo à frente o tempo todo. Conforme as semanas passavam, o comportamento de Liz se tornava mais errático. Ela ficava fora até as primeiras horas da manhã, voltando para casa fedendo a álcool e colônia barata. Comecei a documentar tudo, mantendo um registro de suas noites tardias e seu novo círculo de amigos. Até contratei um investigador particular para segui-la quando ela saísse. Se ela fosse me arrastar pela lama, eu me certificaria de ter evidências suficientes para mostrar ao mundo exatamente quem ela era. Uma noite, depois de mais um longo dia de trabalho, sentei-me na garagem, olhando para o Mustang. Eu queria consertá-lo há anos, mas a vida continuava atrapalhando. Agora, com a traição de Liz e a ausência de Jim, o carro parecia a única coisa na minha vida que eu ainda podia controlar. Peguei minhas ferramentas e comecei a trabalhar, me perdendo no ritmo familiar de girar chaves e apertar parafusos. Não era muito, mas era o suficiente para me manter em movimento. Liz estava saindo do controle, mas eu não ia deixar que ela me arrastasse para baixo com ela. Jim voltaria em breve, e quando ele voltasse, nós dois estaríamos prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Por enquanto, tudo o que eu podia fazer era seguir em frente, um dia de cada vez, e garantir que quando a poeira finalmente baixasse, eu ainda estaria de pé. A ausência de Jim atingiu, mais forte do que eu esperava. Sem ele por perto, a casa parecia mais vazia, o silêncio mais denso. Liz ainda estava morando no quarto de hóspedes, tratando o lugar como um hotel de onde ela podia ir e vir quando quisesse. Na maioria das noites, eu mal a via, ela chegava tarde, sussurrando no telefone e se certificando de que eu notasse seu batom borrado e seu cabelo desgrenhado. Era o jeito dela de me provocar, um lembrete do que ela fazia quando não estava em casa. Mas eu estava farto de ser passivo. Toda vez que ela entrava pela porta, eu anotava. Eu mantive a gravação do meu telefone, sempre que estávamos na mesma sala, só para o caso de ela tentar distorcer a verdade mais tarde. As palavras do meu advogado continuaram ecoando na minha mente: documente tudo. Numa quinta-feira à noite, pouco antes do anoitecer, sentei-me no meu escritório, revisando o último relatório do investigador particular. Ele estava seguindo Liz há semanas, e suas descobertas estavam se acumulando. Fotos dela com homens diferentes, instantâneos de jantares íntimos e idas a bares tarde da noite. O investigador foi minucioso, até mesmo flagrando-a entrando furtivamente em um hotel com um cara que parecia ter acabado de sair da capa de um romance, alto, bronzeado, com um sorriso que me fez querer dar um soco na parede. Naquela mesma noite, Liz chegou em casa, fedendo a vodka barata e fumaça de cigarro. Ela cambaleou pela porta da frente, claramente bêbada, e jogou sua bolsa no chão. Eu a observei do escritório, fingindo não me importar enquanto ela cambaleava até a cozinha para pegar água. Ela olhou para mim, seus olhos injetados de sangue, mas desafiadores. Não espere acordado, Jeff, ela falou arrastado, exibindo um sorriso que era mais um escárnio. Vou sair mais tarde. Não respondi. Só a observei, sabendo que tinha evidências suficientes para queimar toda a sua vida de fantasia até o chão. A última coisa que eu precisava era de uma briga que ela usaria contra mim mais tarde. Em vez disso,
Esperei até que ela desaparecesse em seu quarto, então tranquei silenciosamente a porta do escritório e comecei a organizar os arquivos do investigador, pronto para enviá-los ao meu advogado pela manhã. No dia seguinte, no trabalho, mal conseguia me concentrar. Cada e-mail, cada reunião, parecia uma distração do que eu realmente precisava fazer, garantir meu futuro antes que Liz pudesse desmantelá-lo ainda mais. No almoço, saí e liguei para Jim. Ele ainda estava preso na Polônia, enterrado em sua própria confusão jurídica, mas atendeu no segundo toque. Jeff, como vão as coisas? Ele perguntou, sua voz pesada de exaustão. Mesma coisa de sempre, respondi. Liz está em espiral. Tenho evidências se acumulando. Como está a divisão de propriedade do seu lado? Jim suspirou. Um pesadelo. Os tribunais aqui são lentos, e meu irmão bagunçou metade da papelada. Terei sorte se voltar antes do Natal. Mas não desista da sua parte, cara. Você tem que ficar afiado. Liz virá com força quando chegar a hora. Esteja pronto. Eu disse, embora a verdade fosse que eu sentia que estava fazendo malabarismos com pratos demais, e qualquer movimento errado poderia fazê-los cair. Mas as palavras de Jim foram um lembrete de que eu não podia me dar ao luxo de relaxar. Eu tinha que ser implacável. Na semana seguinte, o comportamento de Liz piorou. Ela começou a chegar em casa com homens aleatórios, deixando-os deixá-la na calçada. Eu a observei da janela, enquanto ela beijava um deles em despedida, suas silhuetas emaranhadas no brilho fraco do poste de luz. Era uma mensagem clara, ela não se importava com quem via ou o que eu pensava. Ela estava me desafiando a reagir, a perder a paciência, a fazer uma cena. Mas eu não lhe dei essa satisfação. Mantive a calma, minhas emoções bem trancadas. Joguei o jogo longo, sabendo que cada decisão imprudente que ela tomava era mais um ponto a meu favor quando chegasse a hora de resolver essa bagunça. Uma noite, Liz tentou me provocar diretamente. Ela me encurralou na cozinha enquanto eu fazia um sanduíche, seu hálito pesado de álcool. Você acha que é inteligente, não é, Jeff? Ela cuspiu, suas palavras pingando veneno. Você acha que pode me controlar com suas pequenas regras e condições? Bem, adivinha? Eu ainda estou aqui, e não há nada que você possa fazer sobre isso. Eu não vacilei. Eu calmamente abaixei a faca e me virei para encará-la. Não estou tentando controlar você, Liz. Só estou me certificando de que você não pegue tudo pelo que trabalhei. Meu tom era uniforme, mas o desafio em meus olhos era inconfundível. Liz zombou, jogando o cabelo para trás enquanto se virava. Você é patética, ela sibilou antes de ir para o quarto. Conforme as semanas foram passando, continuei apertando meu controle sobre tudo o que importava, contas bancárias, ativos e itens pessoais. Cancelei os cartões de crédito vinculados à conta conjunta dela, tirei meu nome do seguro do carro dela e mudei o código da garagem novamente, só por precaução. Também instalei uma câmera de segurança na frente para monitorar suas idas e vindas. Cada dia parecia uma partida de xadrez, e eu não estava disposto a deixar Liz levar a melhor. Um dia, encontrei uma carta na caixa de correio endereçada a ela, marcada como urgente. O endereço do remetente era um escritório de advocacia no centro da cidade, provavelmente o próprio advogado dela se preparando para me atender. Não fiquei surpreso, mas ainda assim fez meu sangue gelar. Levei a carta para dentro, joguei-a na mesa de jantar e esperei Liz encontrá-la. Quando o fez, ela apenas sorriu, segurando-a como um troféu. Acho que o jogo começou, hein? Ela disse, abrindo-o com um floreio. Eu não respondi. Não precisava. Eu tinha minhas próprias cartas para jogar, e ela não tinha ideia do que estava por vir. Na noite seguinte, Jim me ligou tarde, sua voz zombindo de frustração. É pior, Jeff. Meu irmão é um idiota. Ele perdeu metade da papelada, e agora o juiz está atrasando tudo. Estou preso aqui por pelo menos mais um mês. Cerrei o maxilar, o peso da ausência de Jim se acomodando mais pesado em meus ombros. Eu te ouço, cara. Mas não se preocupe comigo. Estou lidando com isso. E eu estava mais mal. Liz estava aumentando seus jogos, e a casa parecia mais hostil a cada dia que passava. A divisão de bens se aproximava, e eu sabia que Liz estava tentando conseguir o máximo que pudesse.
Mas eu já estava um passo à frente, garantindo ativos, documentando tudo e mantendo a calma diante de suas provocações. As noites mal dormidas de Lee se estavam cobrando seu preço. Ela invadia a casa a qualquer hora, deixando um rastro de garrafas de vinho vazias e roupas descartadas, enquanto cambaleava para o quarto. Era como viver com uma adolescente que não tinha limites, e todas as manhãs eu me pegava limpando a bagunça dela, arquivando mentalmente cada pedaço de evidência. Uma noite, finalmente cheguei ao meu ponto de ruptura. Liz chegou em casa com um cara, um sujeito musculoso e tatuado com um sorriso maroto estampado no rosto. Eles entraram aos tropeços, rindo alto, como se a casa fosse seu playground pessoal. Eu assisti do topo da escada, enquanto Liz flertava com ele, inclinando-se em seu peito, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Tire-o daqui, eu disse, minha voz baixa, mas firme. O cara olhou para mim, surpreso, mas Liz apenas revirou os olhos. Esta é minha casa também, Jeff, ela retrucou. Posso levar quem eu quiser. Não mais, respondi, descendo para encontrá-los. Você já foi longe demais. Ele vai embora, ou vocês dois vão embora. Liz hesitou, sua confiança vacilando. O cara tentou ficar no chão, mas bastou uma olhada na minha expressão para ele recuar. Tanto faz, cara. Esse lugar é um lixo de qualquer jeito, ele murmurou, se esgueirando de volta para a porta. Liz o seguiu, seu rosto uma mistura de raiva e constrangimento. Ela se virou para mim uma última vez, seus olhos brilhando. Você vai se arrepender disso, Jeff. Talvez eu me arrependesse. Mas não esta noite. Tranquei a porta atrás deles, sentindo uma sensação de satisfação sombria. O retorno de Jim pareceu uma lufada de ar fresco após meses de tensão sufocante. Ele trouxe seu carregamento habitual de presentes poloneses, garrafas de vodka caseira, roupas tradicionais e algumas iguarias que o lembravam de casa. Era reconfortante tê-lo de volta, mas dessa vez, Jim não trouxe apenas presentes, ele trouxe um plano que transformaria a vida caótica de Lee em um desastre completo. Jim tinha um funcionário de longa data em sua empresa de importação chamado André, a quem todos simplesmente chamavam de Andrew. Andrew trabalhava para a empresa de Jim há anos, mas nunca se preocupou em aprender inglês. Teimoso e obstinado, Andrew era reservado, falando principalmente em polonês, e passava os dias no depósito, movimentando estoque e se mantendo longe dos negócios de todos. Apesar da barreira da língua, ele era um cara trabalhador e prático, que entendia as ruas muito melhor do que a sala de reuniões, o que o tornava inestimável à sua maneira. Uma tarde, Jim e eu estávamos revisando alguns planos em minha casa quando Andrew ligou, seu forte sotaque polonês zombindo no telefone. Jim colocou a ligação no viva-voz, e a voz frenética de Andrew encheu a sala. Jim, você não vai acreditar no que acabei de ver. É sobre aquela esposa do Jeff. A expressão de Jim mudou, seu interesse foi despertado. Calma, Andrew. Diga-me o que aconteceu. Andrew explicou, seu polonês saindo rápido enquanto Jim traduzia. Andrew tinha terminado seu turno e estava saindo do depósito quando viu um de seus colegas, um sujeito de aparência suspeita chamado Mark, caminhando rapidamente em direção à rua. Mark era um daqueles caras que sempre pareciam estar se esforçando, fazendo malabarismos com bicos e falando alto sobre seus movimentos financeiros. Andrew nunca gostou muito dele, mas eles geralmente ficavam longe um do outro. Quando Andrew estava prestes a ir para o carro, ele notou Mark se encontrando com alguém na esquina, uma mulher com um vestido justo e saltos altos. Andrew rapidamente percebeu que era Liz. Ela estava encostada em um poste de luz, parecendo não se importar com nada no mundo. Andrew não pensou muito nisso no começo, ele sabia das palhaçadas de Liz pelo que Jim tinha lhe contado. Mas então, as coisas ficaram interessantes. Mark estava visivelmente bravo, apontando o dedo para Liz e levantando a voz. Jim me contou a história de Andrew, e nós dois ouvimos enquanto Andrew descrevia a cena. Mark estava acusando Liz de algo sério, gritando sobre dinheiro desaparecido e traição. Liz tentou acalmá-lo, mas Mark não estava permitindo. Ele continuou gritando, sua voz ecoando pelos prédios. Andrew observou de longe, captando pedaços da discussão acalorada deles.
Jim traduziu as próximas palavras de Andrew. Mark estava dizendo que ela pegou o dinheiro dele. Ele estava gritando sobre ser enganado e disse a ela que não queria mais nada com ela. Era como se ele fosse bater nela. Jim desligou e olhou para mim, seu rosto mostrando uma mistura de surpresa e diversão. Mark é um daqueles caras que sempre acha que é mais esperto que todo mundo. Parece que Liz se envolveu com o idiota errado dessa vez. E agora, ele está culpando-a por sua própria bagunça. Eu não conseguia acreditar. O comportamento imprudente de Liz finalmente a havia alcançado, e estava acontecendo exatamente como precisávamos. Andrew tinha visto em primeira mão, e agora tínhamos a configuração perfeita para empurrar Liz ainda mais além do limite. Jim pegou o telefone novamente, falando rapidamente em polonês para Andrew. Mantenha os olhos abertos, Andrew. Se você vir qualquer outra coisa, nos avise. E garanta que Mark continue bravo. Não diga nada para acalmá-lo. Andrew concordou, ainda agitado pelo que tinha testemunhado. Quando Jim desligou, nós dois sabíamos que isso era só o começo. Liz estava brincando com fogo, e agora ele estava prestes a consumi-la. Poucos dias depois, recebi outra ligação de Jim. Andrew tinha visto Mark no trabalho, ainda furioso com o confronto com Liz. Mark estava dizendo a todos que quisessem ouvir que Liz o havia enganado, fazendo-o parecer um idiota. De acordo com Mark, ele havia dado a Liz acesso a algum dinheiro para uma suposta oportunidade de negócio, apenas para descobrir que o dinheiro havia sumido. Ele estava convencido de que Liz o havia enganado, e agora ele queria vingança. Jim riu, enquanto contava a conversa. Andrew diz que Mark está falando com qualquer um que queira ouvir, dizendo que vai fazer Liz pagar. Ele está ameaçando ir à polícia, ao trabalho dela e basicamente arruinar a vida dela. Não acho que ele tenha coragem de fazer nada disso, mas Liz não sabe disso. Era perfeito. Liz passou meses manipulando pessoas, achando que podia controlar todas as situações, e agora estava presa em uma armadilha que ela mesma criou. As ameaças de Mark seriam o suficiente para abalá-la até o âmago. Ela não conseguiria se safar dessa com uma conversa suave. Naquela noite, vi Liz chegar em casa. Ela parecia diferente, esgotada, desgastada, sua confiança arrancada. Eu a observei da janela, enquanto ela batia a porta do carro, resmungando furiosamente para si mesma. Estava claro que a explosão de Mark a tinha abalado. Ela entrou furiosa sem dizer uma palavra, e pela primeira vez, não tentou me provocar ou começar uma briga. Ela simplesmente entrou furtivamente em seu quarto, fechando a porta atrás de si. No dia seguinte, me encontrei com meu advogado para finalizar os papéis do divórcio. Tínhamos tudo alinhado, a documentação da infidelidade de Liz, as precauções financeiras que eu havia tomado, e agora, o caos adicional de sua vida se desfazendo por conta própria. Meu advogado providenciou que os papéis fossem entregues no trabalho de Liz, um movimento calculado para garantir o máximo impacto. Eu queria que ela sentisse a dor da humilhação pública, assim como ela tinha feito comigo com suas mentiras e enganos. Liz foi entregue durante seu intervalo de almoço, cercada por colegas de trabalho que não tinham ideia sobre sua vida dupla. A notícia se espalhou rapidamente, e quando ela chegou em casa, ela estava fervendo. Ela jogou os papéis do divórcio em mim, seu rosto contorcido em fúria. Você acha isso engraçado? Me servir no trabalho. Você é patético, Jeff. Dei de ombros, sem me incomodar com o acesso de raiva dela. Isso é tudo culpa sua, Liz. Você queria sua liberdade, e agora a tem. Espero que seja tudo o que você pensou que seria. Ela saiu furiosa, mas eu sabia que sua bravata estava desaparecendo rápido. As paredes estavam se fechando, e ela estava ficando sem lugares para se esconder. Mark a havia cortado, sua reputação no trabalho estava em frangalhos, e agora ela estava encarando o cano de um divórcio complicado. A data do tribunal chegou mais rápido do que eu esperava. Liz apareceu parecendo abatida, sua aparência antes perfeita agora substituída por olheira e uma expressão vaga. O juiz revisou as evidências, e ficou claro que o comportamento errático e a infidelidade de Liz afundaram seu caso. Fiquei com a casa, a maior parte de nossas economias e o carro. Liz ficou com pouco mais do que as roupas do corpo e uma mesada temporária.
Depois da audiência, Liz tentou uma última vez me intimidar. Você não me viu pela última vez, Jeff. Eu estarei de pé novamente em breve. Mas eu sabia melhor. Liz, acabou. Você perdeu. Siga em frente. Dee e Andrew estavam esperando do lado de fora do tribunal, sorrindo como colegiais que acabaram de fazer a brincadeira do século. Andrew me entregou uma garrafa de vodka polonesa, e brindamos ali, mesmo nos degraus do tribunal. Aqui está para você, Jeff, Jim disse, erguendo seu copo. Você lutou e venceu. Eu assenti, sentindo o peso do ano passado sair dos meus ombros. Liz estava fora da minha vida. As batalhas legais estavam encerradas, e eu tinha meu futuro de volta. Enquanto nos afastávamos do tribunal, não pude deixar de sentir uma sensação de encerramento. Eu tinha enfrentado a tempestade e saído do outro lado, mais forte e mais determinado do que nunca. O que quer que viesse depois, eu estava pronto para isso. Um mês se passou desde a audiência de divórcio, e a vida estava lentamente se acomodando em algo parecido com o normal. Dee e eu mantivemos contato quase diariamente, e Andrew continuou a trabalhar na empresa de Jim. Era um estranho conforto ter Andrew por perto. Seu inglês quebrado ainda era áspero, mas ele parecia entender muito mais do que eu tinha pensado inicialmente. Uma noite na casa de Jim, Andrew casualmente trocou de polonês para um inglês surpreendentemente decente no meio da conversa. Sabe, Jeff, Andrew disse com um sotaque forte, mas mais claro do que nunca, eu entendi tudo o que Mark gritou para Liz naquele dia. Seu inglês não é difícil de entender quando ele está bravo. Olhei para ele, atordoado. Espera, você entendeu tudo isso? Há quanto tempo você está acompanhando sem dizer nada? Andrew deu de ombros, sorrindo. Tempo suficiente. É mais fácil ouvir quando as pessoas acham que você não entende. Todos nós rimos, mas me ocorreu o quanto Andrew estava ciente, observando silenciosamente enquanto as coisas ao nosso redor se desenrolavam. Eu o respeitava mais do que nunca, ele era o tipo de aliado silencioso que você nunca via chegando, mas que estava sempre te protegendo. Foi graças a ele que tivemos uma visão interna da queda de Liz. Mas havia uma coisa que eu ainda tinha que fazer, contar à minha família toda a verdade sobre Liz. Eu estava adiando, não querendo reviver a bagunça ou lidar com as perguntas inevitáveis e olhares de pena. Meus parentes ainda achavam que éramos apenas mais um casal que tinha se afastado, eles não tinham ideia sobre a infidelidade de Liz, sua manipulação ou seus esquemas. Eu continuava dizendo a mim mesma que contaria a eles quando chegasse a hora certa, mas essa hora nunca parecia chegar. Em uma manhã fria, cerca de um mês após o divórcio ter sido finalizado, eu estava em casa me preparando para o trabalho, quando ouvi uma batida forte na porta. Abri e encontrei dois policiais parados ali, com expressões sérias. Sr. Miller, precisamos falar com você, disse um deles, exibindo seu distintivo. Meu estômago embrulhou. Do que se trata? Recebemos relatos de que dinheiro está sendo roubado da sua conta, continuou o policial. Houve uma transferência significativa de fundos envolvendo sua conta e as contas de vários indivíduos desavisados, incluindo uma aposentada que transferiu suas economias, pensando que iriam para a empresa da filha. Fiquei perplexo. Não roubei nada. Não toquei no dinheiro de ninguém. Os policiais explicaram que as informações que eles tinham apontavam diretamente para mim, e eles precisavam de acesso aos meus dispositivos eletrônicos e registros bancários. Eles revistaram tudo, meu telefone, meu computador, até minhas contas antigas, e não encontraram nada. Mas o policial me avisou, a informação que temos é séria, Sr. Miller. Levará tempo para verificar tudo, e enquanto isso, ficaremos de olho em você. Enquanto eles saíam, fiquei ali sentado, atordoado. Como eu tinha passado de finalizar meu divórcio para ser acusado de roubo? Eu não conseguia entender. Naquela noite, liguei para Jim para contar o que tinha acontecido. Jim ouviu atentamente, então suspirou profundamente. Jeff, isso não pode ser coincidência. Vocês acabaram de se divorciar, e agora isso? Tem que ser Liz. Ela está tentando te armar uma cilada. Senti uma onda de raiva, só de pensar nisso. Aquele idiota teimoso. Ela está realmente tentando me arrastar para baixo mesmo depois de tudo? Ela está desesperada, Jim respondeu.
Você a humilhou, tirou a vida dela, e agora ela está revidando do único jeito que sabe. Nas semanas seguintes, a polícia voltou várias vezes. Eles continuaram dizendo a mesma coisa, dinheiro estava sendo roubado, e informações apontavam para mim. Mas nenhum dinheiro roubado foi encontrado em minhas contas. Toda vez, eles saíam frustrados, incapazes de me acusar, mas ainda convencidos de que algo estava errado. O estresse estava começando a me afetar, e eu podia sentir minha paciência se esgotando. Então, uma tarde, recebi uma ligação da delegacia de polícia. Eles tinham novas informações sobre o caso e queriam que eu fosse até lá. Quando cheguei, eles me disseram que a divisão de crimes cibernéticos, finalmente, havia rastreado um hacker que estava manipulando os fundos roubados. O hacker estava desviando dinheiro de várias fontes, desviando para si mesmo, enquanto criava uma trilha que fazia parecer que tudo estava conectado a mim. Fiquei aliviado, mas também furioso. Exigi saber como esse hacker me implicou, e os policiais revelaram que, durante o interrogatório, o hacker confessou tudo. Ele admitiu que Liz o pagou generosamente para executar esse golpe. Ela queria me arruinar e fazer parecer que eu era o ladrão. Ele era um operador de pequeno porte, nunca tendo feito algo tão arriscado antes, mas o dinheiro era bom demais para deixar passar. Elizabeth me pagou, o hacker disse aos investigadores. Ela disse que queria a vingança do ex. Ela me deu todos os detalhes que eu precisava e prometeu mais se eu conseguisse mantê-lo preso em investigações policiais por meses. Fiquei ali sentado, atordoado com o que Liz tinha feito. Eu sabia que ela era vingativa, mas isso era um nível totalmente novo de malícia. Quando saí da delegacia, um policial me informou que eles ainda estavam procurando por Liz. Ela tinha desaparecido do radar, mas eles suspeitavam que ela estivesse escondida em algum lugar próximo. Dirigi direto para a casa de Jim, minhas mãos tremendo de raiva. Ela foi longe demais, Jim. Ela está pagando pessoas para me incriminar. Não acredito nisso. Jim assentiu severamente. Ela é desequilibrada, Jeff. Mas eles vão pegá-la. Ela não vai escapar dessa. No dia seguinte, a polícia ligou novamente. Eles rastrearam Liz até uma pequena casa nos arredores de Cleveland, uma propriedade que pertencera à sua avó. Era o esconderijo perfeito, longe de olhares curiosos. Eles me convidaram para ir junto, enquanto eles iam buscá-la. Eu queria confrontá-la, perguntar por que ela não podia simplesmente me deixar em paz. Quando chegamos na casa, os policiais entraram primeiro. Depois de alguns minutos, um deles saiu, parecendo pálido. Sr. Miller, é melhor entrar. Entrei, e meu coração afundou. Lá no chão, estava Liz, deitada sem vida com uma arma ao lado dela, e um pequeno buraco ensanguentado na cabeça. O quarto estava assustadoramente silencioso, exceto pelo som da minha própria respiração pesada. Fiquei ali, incapaz de processar o que estava vendo. Liz tinha feito a fuga definitiva. Investigadores foram chamados à cena, e seu corpo foi levado para exame. Nos dias seguintes, foi confirmado como suicídio. A suposição era que Liz tinha recebido a notícia de que o hacker foi pego e sabia que a polícia estava se aproximando dela. Ela deve ter percebido que nunca mais seria capaz de me encarar depois de tudo o que tinha feito, e a ideia da prisão era mais do que ela podia suportar. Sentei-me sozinho em casa naquela noite, a realidade de tudo isso desabando sobre mim. Liz se foi, e com ela, toda a dor, raiva e traição que preencheram os últimos anos da minha vida. Fiquei aliviado, mas também chocado com o quão longe as coisas tinham saído do controle. Poucos dias depois, Jim e eu nos encontramos no mesmo bar onde esse pesadelo começou. Sentamos em nosso lugar de sempre, tomando nossas bebidas em um silêncio atordoado. Não acredito que ela fez isso, Jim disse, balançando a cabeça. Nós sempre soubemos que ela era uma peça, mas nunca pensei que terminaria assim. Olhei para o meu copo, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Ela foi teimosa até o fim, Jim. Ela preferia morrer a encarar o que tinha feito. Ficamos ali sentados, deixando o peso de tudo aquilo afundar. O funeral de Liz foi pequeno e silencioso, sem padre presidindo o serviço, apenas um punhado de familiares e curiosos. Eu fui, mas apenas para as aparências. Quando o caixão foi baixado para o chão, não senti nada.
Para mim, Liz tinha ido embora muito antes daquele dia. Este foi apenas o fim formal de um capítulo que estava prestes a fechar. Quando Dee e eu terminamos nossas bebidas, fizemos um pacto silencioso: enterraríamos esta história junto com Liz. Nunca mais falaríamos dela, nunca deixaríamos sua memória envenenar nossas vidas ainda mais. Liz tinha escolhido seu caminho, e agora era hora de seguirmos em frente, deixando o passado exatamente onde ele pertencia, enterrado e esquecido. Sabe, eu lembro que disse quando deixei a corte: aconteça o que acontecer, estarei preparada para isso. Bem, eu não poderia ter previsto algo assim. Então, eu realmente espero que essa história que acabei de contar seja a última lembrança de Elizabeth na minha vida.